Notícias locais de hoje, o suspeito de assassinato Naoki Kofuji foi preso no distrito de Shibuya, Tóquio. Ele está sob custódia acusado do brutal homicídio de sua companheira, que tinha apenas 25 anos quando foi morta. Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está podre. E se eu te dissesse que Death Note não é apenas um anime, mas uma reinterpretação moderna da queda dos anjos, do Jardim do Éden e da batalha entre Deus e Satanás? E se Ryuki não fosse só um Shinigami, mas um anjo caído? E se Light Yagami não fosse a luz, mas o verdadeiro adversário desse mundo? Hoje eu vou te mostrar uma teoria tão bizarra, mas tão bem conectada, que depois desse vídeo você nunca mais vai assistir Death Note do mesmo jeito. O primeiro ponto da teoria começa com o reino Shinigami. À primeira vista, muita gente associa automaticamente esse reino ao inferno, mas essa comparação não se sustenta quando observamos como ele funciona. O reino Shinigami não é um local de punição ativa, não há sofrimento moral, castigo ou julgamento. O que existe ali é apatia, tédio e estagnação. Os Shinigamis não parecem criaturas malignas, que sentem prazer no sofrimento humano. Eles parecem entidades presas em um estado de existência sem propósito. Em várias tradições religiosas antigas, esse tipo de descrição não corresponde ao inferno, mas a reinos de exílio ou queda, lugares ocupados por seres que perderam sua posição original, mas não foram destruídos. Dentro dessa leitura, o reino Shinigami se encaixa melhor como um reino intermediário abaixo de um nível superior de ordem, mas acima do mundo humano, mantendo contato direto com ele. Esse entendimento fica mais forte quando observamos a forma como Ryuki chega ao mundo humano. Ele não atravessa um portal lateral, nem é enviado em missão. Ele desce a escadas longas, depois um vazio, e então uma queda através de um vórtice de energia. Em cosmologias antigas, o movimento de descida quase sempre simboliza perda de status ou queda espiritual. Anjos não sobem ao mundo humano. Quando aparecem, eles caem. A forma como Ryuki se desloca comunica simbolicamente que ele não está apenas viajando, mas deixando um nível superior de existência. Isso reforça a ideia de que os Shinigamis não são deuses absolutos, mas seres que já estiveram acima e agora ocupam uma posição inferior. A teoria então conecta isso ao conceito de céus em camadas. Essa ideia não é exclusiva do cristianismo. Ela aparece no judaísmo antigo, no cristianismo primitivo, no islamismo e em tradições místicas diversas. O cosmos não é dividido apenas entre céu e terra, mas em níveis hierárquicos. O nível mais alto é associado à fonte máxima de autoridade e ordem. Abaixo dele existem camadas destinadas à vigilância, administração ou punição indireta. Dentro dessa estrutura, o reino Shinigami se encaixa como um desses níveis inferiores, mas ainda acima do mundo humano. Os Shinigamis observam os humanos, interferem diretamente na vida deles e se alimentam do tempo de vida restante. Isso é compatível com a ideia de seres que deveriam vigiar ou administrar, mas que agora o fazem de forma distorcida.
próximo ponto importante é a figura do rei Shinigami. Ele não é apresentado como um simples monstro. Seu corpo é adornado com ouro, joias e pedras preciosas. Em textos religiosos antigos, esse tipo de ornamentação está associado a seres de altíssimos status, não a criaturas inferiores. A descrição bíblica de Lúcifer, antes da queda, por exemplo, enfatiza exatamente isso: beleza, perfeição e pedras preciosas. O rei Shinigami parece carregar essa mesma simbologia, mas em um estado corrompido. Ele representa uma glória antiga que perdeu sua função original, mas manteve sua aparência externa de poder. Outro elemento central da teoria é a obsessão de Ryuki por maçãs. Esse detalhe costuma ser tratado como algo cômico, mas simbolicamente ele é muito específico. A maçã, na tradição ocidental, representa conhecimento proibido, tentação e escolha. O mais importante não é a maçã em si, mas um comportamento de Ryuki. Ele não força ninguém a usar o Death Note, ele apenas apresenta a possibilidade e observa. Esse é exatamente o papel do arquétipo da serpente, não obrigar, mas induzir a escolha. Ryuki não cria o mal diretamente, ele cria a condição para que o humano revele sua própria natureza. Eu matei os dois. Eu matei 2 homens. Aquelas eram vidas humanas. Isso não vai ser esquecido. Além do mais, quem sou eu para julgar as pessoas? Não. Talvez eu esteja errado. Era exatamente nisso que eu estava pensando. Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer. Será um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo. Não faço a mínima ideia do que está falando. Eu sou um grande aluno esforçado que é considerado um dos melhores e mais brilhantes do Japão. E eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Dentro dessa leitura simbólica, Light Yagami não é um herói que se corrompe com o tempo. Ele comete um erro fundamental desde o início. Ele assume para si o direito de decidir quem merece viver e quem deve morrer. Esse comportamento não representa justiça no sentido clássico, mas soberba. Em várias tradições religiosas, esse é o pecado central do adversário, a tentativa de ocupar o lugar de Deus, definindo o bem e o mal a partir da própria vontade. O nome Light reforça essa ambiguidade. Nem toda luz é associada ao bem. Em várias cosmologias, a luz refletida, ilusória ou falsa também está ligada ao engano. Por fim, a teoria analisa o papel de L. Quando o nome L é pronunciado, ele soa como El, um dos nomes mais antigos associados a Deus em diversas culturas antigas. Mas importante do que o nome é a função que ele exerce. Ele não mata, não pune diretamente e não se coloca como autoridade suprema. Ele observa, investiga, questiona e busca a verdade. Isso se alinha muito mais com a ideia de julgamento do que com a vingança ou dominação. Enquanto Light age como um falso deus que executa, ele atua como uma força de avaliação e revelação. Quando todos esses núcleos são analisados em conjunto, o reino intermediário, a queda, a tentação, o falso deus e o julgamento, eles formam uma estrutura simbólica que aparece repetidamente em diferentes mitologias ao longo da história humana. A teoria não afirma que Death Note revela uma verdade religiosa literal. Ela propõe que a obra reproduz consciente ou incoincidentemente um padrão narrativo antigo,
que continua reaparecendo porque ainda faz sentido para a forma como os seres humanos entendem poder, moralidade e responsabilidade. Depois de enxergar Death Note por essa lente, fica difícil dizer que tudo isso é apenas coincidência.